Olá, minha gente, mais uma questão, prosseguindo no estudo. Evidente que não é um momento apenas para você que vai fazer a prova da ANET, e sim para todos. Os colegas que estão desejando fazer atualização, revisar algum tipo de ponto importante dentro da medicina do trabalho. Então vamos lá. O que trazia a questão? Repare bem. Assinale a alternativa incorreta. Isso é um tipo de questão muito frequente em prova. E eu temo muito, porque aquele desatento pode imediatamente, se a letra A vier claramente correta, ele ser induzido a marcar de pronto o que está correto. E, na verdade, a questão está pedindo para você assinalar a alternativa incorreta. Então, é preciso você analisar com bastante cuidado. Então, vamos lá. A letra A está dizendo: a doença inerente ao grupo etário não é considerada, por força de lei, como doença do trabalho. Analise. Isto é certo ou errado? Isto é certo. Não é para você assinalar, porque eles estão pedindo para assinalar o incorreto. E por que a letra A está correta? Vamos lá, preste atenção. O artigo 20, deixa eu trocar aqui, o artigo 20 da Lei 8.213, ele tipifica. Primeiro é dizer para vocês que aqui no Brasil, pela Lei 8.213, o acidente de trabalho é equivalente à doença profissional e à doença do trabalho. Perfeito? Isso é importante. Pela Lei 8.213, o artigo 20, acidente de trabalho é equiparado à doença profissional e à doença do trabalho. O que vem a ser doença profissional? Lá você vai encontrar na lei a seguinte definição: é assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. Pelo exercício do trabalho peculiar. A determinada atividade. Então, doença profissional é aquela que acontece, né, produzida pelo exercício do trabalho peculiar. Peculiar à atividade desenvolvida pelo trabalhador. É a doença profissional a razão maior, né, dos cuidados existentes pela medicina do trabalho em uma empresa. A doença profissional, ela é listada, é uma lista que é revisada de 3 em 3 anos, produzida da associação entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social. Agora nós estamos voltando, né, à fusão desses dois ministérios, o Ministério da Economia, que abrigava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né? O governo agora determinou a recriação, né, de mais ou menos o que era o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Né? Estão chamando de Ministério do Emprego e Renda, me parece. Muito bem. Mas a
Lei 8.213, portanto, define doença profissional como a entendida como a produzida, não é, pelo exercício do trabalho peculiar à atividade desenvolvida. É o grupo 1 de Schiller. Recorde isso. É o grupo 1 de Schiller. Muito bem. Já a doença do trabalho, tá, que parada também é definida no artigo 20 da Lei 8.213, é aquela que é desencadeada pela condição especial de trabalho. Tá? Por uma condição especial de trabalho. Tá? Seria a doença desenvolvida, tá, em uma secretária que adquiriu a perda auditiva, por trabalhar com a janela aberta virada para a produção. Secretária não é para usar equipamento de proteção individual tipo plug ou concha. O que ela deveria fazer é trabalhar com a janela fechada. É evidente que a empresa tem que ter a vigilância para evitar um transtorno do tipo aqui exemplificado. Se ela trabalhou com a janela aberta, esta foi a condição especial que fez com que ela perdesse a audição. Isso não é uma doença da profissão, da atividade inerente à secretária, ao perfil profissiográfico de uma secretária. E sim uma doença desenvolvida por uma condição especial de trabalho. Não esqueça isso. Muito bem. No parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213, você encontra o seguinte: encontra a lista de doenças que não são consideradas, em hipótese nenhuma, não são consideradas como doenças do trabalho. Então você vai encontrar doenças degenerativas. Preste atenção nisso, hein? Doenças degenerativas. A doença inerente a grupo etário seria um outro item de doenças que não são consideradas como doenças do trabalho. A doença produzida, né, como sendo resultante de uma endemia. Evidente que é a doença endêmica adquirida por segurado, morador da área, trabalhando naquela área, não é? Salvo comprovação de que esta doença resultou de exposição ao contato direto, né, determinado pela natureza do trabalho. O sujeito é mateiro, trabalha na mata, junto ao nicho do mosquito que transmite a febre amarela. Seria o exemplo. Aí, neste caso, existe nexo para você considerar como doença do trabalho. Seria o caso também eu, professor, ser convidado por uma entidade a trabalhar numa área endêmica de febre amarela, mesmo no final de semana, dando aula, tá? E a instituição não verificou se eu estou devidamente vacinado, não é, para trabalhar na área endêmica contra a febre amarela. Tem que ter a vacinação. Perfeito? Neste caso, se eu voltar e comprovar que a doença foi adquirida nesta época, que eu fui lá trabalhar, dando aula, tá? Eu que sou morador do Rio de Janeiro, é evidente que tem nexo para você considerar como doença do trabalho. Perfeito? Muito bem. Dadas as explicações, vamos analisar cada alternativa. Presta atenção. A letra A é para marcar o incorreto, hein? Letra A.
Doença inerente a grupo etário. Não é considerada, por força de lei, como doença do trabalho. Está certo ou está errado? Está certo. Então não é para você assinalar. Ok? Já tínhamos feito a leitura. A letra B. A febre amarela adquirida por segurado habitante da região endêmica em que ela se desenvolve por força de lei, não é considerada como trabalho. Como do trabalho. Aí a opção continuou. Salvo comprovação de que é resultante, não é, de exposição ou contato direto com o mosquito transmissor, em razão da natureza do trabalho. Isso aí está certo ou errado? Está certo. Não é? Porque ele está falando aqui que não é considerada por força de lei. Qual é a lei? 8.213. Qual é o artigo? Artigo 20, parágrafo 1º. Jorge tem que decorar artigo 20, lei 8.213. Evidente que você, médico, trabalha com o tempo, tu decora tudo isso. E tem alguns colegas que são médicos, trabalham e são advogados. Tem isso muito bem na cabeça. Pode não ser o teu caso. E aí, para a prova, como é que eles possam colocar, nunca apareceu em questão para você assinalar qual é o artigo, qual é a lei. Mas essa citação ajuda você no enunciado. Então, tomar conhecimento é importante sim. Muito bem, a letra C. Cuidado com a letra C. Preste atenção. A doença de Parkinson, provocada pelo manganês, é uma doença que pode ser considerada do trabalho. Isso aí está certo ou errado? Como é para marcar o incorreto, não é? O colega fazendo a prova, peraí, estudei, o Jorge falou que Parkinson pode ter relação com manganês. Mas, gente, não é doença de Parkinson, é parkinsonismo. O parkinsonismo, marcado por rigidez muscular, incoordenação motora, a alteração da marcha, tremores, que são tremores diferentes da doença de Parkinson. Isso é parkinsonismo. Por alteração em núcleos da base, que são núcleos produtores de dopamina. Então, gente, não é correto você afirmar que doença de Parkinson venha a ser provocada pelo manganês. O que é provocado pelo manganês é o parkinsonismo. Entenda isso, por favor. Aliás, o parkinsonismo pode acontecer pelo manganês, sobretudo pelo manganês, que é altamente agressivo ao sistema nervoso central, mas pode acontecer pelo monóxido de carbono, pode acontecer também pelo disulfeto de carbono, ou sulfeto de carbono, muito usado na vulcanização da borracha. Então, por favor, essa opção está errada. Não é doença de Parkinson, é parkinsonismo, que é provocado pelo manganês, que provoca o passo da bailarina, um sinal muito característico do parkinsonismo que acontece pelo manganês. Perfeito? Então a resposta certa seria a letra C. Mas, na letra D, repare bem, que ela está dizendo o seguinte: a doença de Parkinson, de acordo com a Lei 8.213,
não é considerada como doença do trabalho em hipótese alguma. Isso aí está certo, gente. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, da substância negra. Então, reparem bem o que o examinador fez. Não é? Ele falou no manganês na letra C, para deixar você tumultuado. Na letra D, ele bota lá doença de Parkinson, de acordo com a Lei 8.213, não é considerada como doença do trabalho. E não é mesmo. Isso aí está certo. Correto? A letra E diz o seguinte: o mal de Alzheimer, de acordo com a Lei 8.213, não pode ser considerado como doença do trabalho. Mal de Alzheimer é doença relacionada a grupo etário, não é? Como está colocado no parágrafo 1º da Lei 8.213. Então a letra E está correta. É doença inerente a grupo etário. Jorge, vamos fazer o teu curso online e lá você fala numa doença pelo mercúrio, chamada doença de Parkinson-like. É outra coisa. Não é? O mercúrio também provoca tremores, não por agressão a núcleos da base. Hoje, nós sabemos que não é por agressão a núcleos da base. No passado, até pensávamos desta maneira. Já não é mais uma verdade. Pesquisas avançaram até 2015. Eu estudo isso com bastante cuidado, não é? E li trabalhos mostrando que o mercúrio não agride núcleos da base, mas provoca tremores, que não é tremor de parkinsonismo, porque não há também todos aqueles comemorativos inerentes ao parkinsonismo. Respondi, porque quem está estudando pode ter pensado em Parkinson-like. Tá? Mercúrio é capaz de provocar o mal do chapeleiro, né? A loucura do chapeleiro, chapeleiro louco. Tá? Pode provocar também a doença de Minamata, aí é pelo mercúrio orgânico. Mercúrio inorgânico seria Parkinson-like ou a doença do chapeleiro louco, é chamado assim em função do mercúrio ser utilizado na feutralização do mercúrio, do chapéu, né, que é utilizado pelo chapeleiro louco do conto da Alice no País das Maravilhas. Encerrei os comentários. Dá uma estudada na Lei 8.213, artigo 19, artigo 20, artigo 21, artigo 52, artigo 71. Vou repetir. Esses são os artigos importantes da Lei 8.213 para quem vai fazer a prova. Tá? Repetindo, artigo 19, 20, 21, ok? Artigo 51 e artigo 71. O artigo 71 é dividido em 71A, 71B, 71C. É do salário maternidade. Tem que estudar isso. Eles costumam perguntar em prova, a banca examinadora, não é? Da atual diretoria da ANANC, não é? Da professora Rosilane, está aí exigindo bastante conhecimento da área previdenciária e da área trabalhista. Vai cair normas regulamentadoras. Nós estamos preparando o nosso estudaço, que vai acontecer nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro. 17 vai ser a parte da noite, 19 é um sábado, o dia inteiro, 18, desculpe, um sábado o dia inteiro, 19, domingo o dia inteiro também. Só existe uma vaga. Quero agradecer a procura daqueles que se inscreveram para o nosso estudaço, que tradicionalmente realizamos
um mês antes da prova. Treinamento de questões, resumos estratégicos, mapas mentais e sala cheia. Sala cheia. Porém, em função da pandemia, mesmo com todo mundo já vacinado, nós não podemos ultrapassar a 30, conseguimos mais 2 vagas, né? 37 vagas. Não podemos ultrapassar isso. Seriam 35, conseguimos mais 2 vagas. Então são 37 vagas. Lá no Salão do Pergamon, mas só existe mais uma vaguinha restante. Se você não fez a tua inscrição, corra lá, senão tu vai ficar sem a vaga. Ok? E o revisaço, que vai acontecer em Brasília, também presencial, não é? 3 dias antes da prova, aí o dia inteiro. 8, 9 e 10 de outubro. 8, 9 e 10 de outubro. 3 dias direto para a gente revisar a matéria, deixar você pronto para que no dia 11 você faça a prova. Agora, um recado. Quem vai fazer o presencial, apesar desse estilo de garoto aqui, eu tenho 72 anos. Então, todo mundo tem que estar fazendo o curso presencial. Comigo, vacinado. Vacinado. Pode criticar a vacina daqui, dali, aquela baboseira, né? Pode criticar à vontade, mas tem que vacinar, cara. Né? Isso é uma vergonha. Questão ideológica, às vezes, o cara não está aí lutando contra a vacina. Isso é coisa de beócio, de idiota. Por favor, todo mundo vacinado, manda o comprovante. São protocolos também do hotel. E não vai demorar muito. Você, para entrar em qualquer lugar, vai ter que apresentar o comprovante de vacinação. Quer queira você ou não. Ou não. Vai acontecer isso, não vai demorar muito. Como vai aparecer vacina em norma regulamentadora, gente? Eu defendo a tese que vacinação para o trabalhador é proteção coletiva. Coletiva. Não tem mais negócio de ficar aí debatendo se vai ver um colega dizendo para mim o seguinte, mas daqui a pouco vão pedir teste de HIV para entrar no trabalho, para entrar na boate. Poxa, se HIV fosse transmitido da mesma maneira que acontece a transmissão da variante Delta. Não é? Você pode até torcer para o negativismo, mas não pode exagerar. Está aí dado o recado, todo mundo vacinado, enviar para o Antônio o comprovante da vacinação. Eu sei que tem outros cursos sendo realizados, onde a exigência do comprovante da vacinação não está sendo feita. Apenas respeito aos protocolos, do álcool gel, máscara, mas nós optamos também por convidar você a ter juízo e pensa bastante, pensa naqueles que se foram, em memória daqueles que se foram, por favor, faça a vacinação, ok? E aliás, volto aqui a repetir, é papel do médico do trabalho conclamar os trabalhadores para receberem a vacinação. Você que mora no interior e toma cafezinho com o prefeito, encha o saco do prefeito para ele encher o saco do doutor Quiroga para mandar vacina na hora certa. Tem vacina, tem que mandar vacina para os municípios. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, é dia 27 de agosto, ontem não tinha vacina. Tem que brigar pelas vacinas. Tem vacinação para o povo todo, é vacina no braço, comida no prato, tá? Para que a gente possa respirar melhor neste país. Por gentileza, conclame os familiares, os amigos, tá? E principalmente os trabalhadores, para que todos façam a vacinação. Perfeito? Aqui nós encerramos, convidando você para ficar atento no nosso canal do YouTube, porque já tem lá, sei lá quantas questões debatidas.
é uma forma de você fazer revisão, fazer atualização. Perfeito? Um abraço em todos. Bastante carinho, bastante amor. Nada de ódio. Ódio não serve para absolutamente nada. Ok? Abração.